Glória a Deus. Eu quero falar essa noite com você sobre propósito. Diga comigo, propósito. Até que você encontre o verdadeiro propósito da sua vida, você nunca vai desfrutar do melhor de Deus aqui nessa terra. Até que você descubra o que é o propósito, até que você descubra o porquê ou para que você está aqui. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar fortemente ao seu coração essa noite. Então abra os seus ouvidos espirituais. E talvez você não descobriu o seu propósito ainda, porque você está procurando ele demais. E Deus vai te dar direções aqui, para que você possa viver o propósito a partir de hoje. E você não vai nem precisar procurar ele. Ele vai correr ao seu encontro, em nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Vou ler apenas um versículo, porque você conhece a história, é muito conhecida. Diz assim, para você entender aqui, Samuel, o profeta Samuel, ele foi enviado até Belém, na casa de Jessé, o belemita, o pai de Davi, onde tinha mais 7 filhos. E para fazer uma seleção, ele pede para o pai reunir todos os filhos que ele tinha, porque ele ia ungir ali o novo rei de Israel, segundo a direção que Deus havia dado. E o pai de Davi chama todos os seus filhos, menos Davi. Então, nós vamos aqui para o texto e diz assim, E perguntou então Samuel a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, mas o mais moço, ele está apacentando ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: então mande chamá-lo, porque não nos sentaremos à mesa até que ele venha. Vou ler novamente. Então perguntou Samuel a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando ovelhas. Para ser rei não serve não. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois ninguém sentará à mesa até que ele venha. Ó Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa me usar nessa noite, com graça e misericórdia, como um canal, porque nós sabemos que a fonte é o Senhor. Então, em nome de Jesus, que os Seus filhos possam sair por aquela porta hoje com uma certeza, Pai, de que eles vão viver uma vida de propósito a partir de hoje, a todo momento, a todo instante, Pai. E que os melhores dias e anos da vida deles não chegaram ainda, eles começam hoje, segundo essa palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu sou até suspeito de falar de Davi, porque eu particularmente eu sou apaixonado pela história de Davi. Gosto muito da história de Moisés, mexe muito comigo também, mas a história de Davi, eu sou apaixonado. Eu admiro Davi por quê? Pelas características que a Bíblia mostra que ele tem. Longe de mim querer se comparar a Davi, mas eu me identifico muito com ele, porque algumas características que ele tem são exatamente algumas características que eu acredito que eu tenho. Então eu me inspiro muito em Davi. Davi, por exemplo, ele era corajoso. Só os corajosos dão glória a Deus aí. Davi, ele era corajoso. Davi não tinha medo de nada, nem de ninguém. Davi, além de corajoso, ele era ousado. Ele era ousado, ele ia para cima. Davi era muito intenso naquilo que ele fazia, sabe? E o que eu mais gosto aqui na história de Davi, e que a Bíblia, a forma como a Bíblia apresenta, é que a Bíblia não relata somente as qualidades dele. A Bíblia não fala somente das coisas boas que ele fez, mas também relata os erros que Davi cometeu. Fala aqui das fraquezas, dos pecados dele também. E você sabe que os erros de Davi, preste bem atenção nisso, os erros de Davi, os erros que ele cometeu, foram erros grandes. Foram erros muito graves e de consequências graves também. Você que conhece a história e lê a Bíblia, você sabe que pessoas inocentes pagaram um alto preço por causa dos erros de Davi. A Bíblia diz que um dos filhos dele pagou com a própria vida, ainda quando era uma criança. Foi uma forma talvez de Deus dar um chacoalhão em Davi, arrancar as escamas dele, para ele entender que as escolhas erradas que ele estava fazendo
estava gerando aquilo ali no meio da família dele. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia mostra os erros dele também, ela também mostra para nós aqui, isso aqui é maravilhoso, o grau de arrependimento de Davi. Diga glória a Deus. A Bíblia revela o quebrantamento do coração de Davi, o grau do quebrantamento que ele tinha no coração. E se você não sabe, é exatamente esse o motivo, pelo menos penso eu que sim, é exatamente esse o motivo que Davi foi chamado pelo próprio Deus de o homem segundo o coração de Deus. Não porque ele cometia os erros, mas porque ele tinha arrependimento verdadeiro quando ele errava. E é importante lembrar aqui essa noite que arrependimento é diferente do que remorso, viu? Eu vou devagar aqui porque talvez alguém precise ouvir isso aqui hoje. Arrependimento é diferente de remorso. Se arrepender não é você apenas reconhecer o teu erro quando você erra. Isso aí não faz mais que obrigação se você é um cristão. Se arrepender não é só você reconhecer o teu erro, ir lá e pedir perdão, mas daqui a pouco está lá fazendo a mesma coisa de novo. Não. Se arrepender, segundo a Bíblia, é voltar atrás. Aleluia. E fazer tudo diferente. Diga comigo, tudo diferente. É isso mesmo. É você fazer uma conversão do caminho que você estava. Me arrependo, para o carro, faço uma conversão e pego o caminho no sentido totalmente oposto daquele que eu estava. Quem entende isso, diga amém. Se arrepender de verdade, irmão, é você se humilhar. Se arrepender é você fazer o que normalmente você, como ser humano, não faria. Mas o Espírito Santo, ele trabalha no seu coração, ele te constrange a ponto de você reconhecer o teu erro e fazer diferente, ao invés de tentar ficar escondendo. Porque talvez você consiga esconder da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, do seu pastor, mas tem um que você não esconde. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Antes, todas as coisas, não são algumas, todas as coisas estão nuas, claras e patentes aos olhos daquele que um dia havemos de tratar. Ou seja, havemos de prestar contas. E às vezes nós dizemos que estamos arrependidos, mas continuamos ali na mesma prática, do mesmo erro. Isso não é arrependimento. Arrependimento, segundo os estudiosos, é metanoia. Que é isso, pastor? Metanoia, mudança de pensamento. Clareando para você aqui, não gosto dessa palavra difícil. Arrependimento é mudança de pensamento. Por quê? Quando você muda a maneira de pensar, naturalmente as suas atitudes mudarão. E quando você muda as suas atitudes, os resultados também mudam. Diga glória a Deus por isso. Se você se arrepende, você não faz aquilo novamente. Pastor, nunca, pode até ser que faça, vou ser sincero com você, pode até ser que faz, mas pelo menos se você se arrepende, você nunca mais para de lutar contra aquilo. Por exemplo, vou ser mais claro com você, quando você para de usar drogas, quando você para de beber, quando você fala, eu não vou falar mais assim com a minha esposa, de repente acontece algo que você prometeu que não faria, estava arrependido. Ah, falei de novo errado, de forma errada com a minha esposa. Tropecei, mas eu não paro de lutar contra aquilo. Quem está entendendo? Eu não paro de lutar. Tropecei, caí, bebi, usei droga, mas ainda que caia, aí eu lembro, a Bíblia diz, ainda que caia, não ficará prostrado. Então eu me levanto e falo, não Senhor, eu estou arrependido, eu não quero mais aquela vida, eu já fiz um contorno, eu já estou arrependido. Eu fiz uma conversão, peguei o caminho contrário, ainda que aconteceu, não vou parar de lutar contra isso. Não é essa vida que eu quero para mim. E como eu disse que eu quero falar hoje sobre propósito, igreja, uma das maiores dificuldades das pessoas hoje em dia é descobrir o propósito de vida delas. Eu quero fazer uma pergunta aqui, eu quero que você seja sincero com você mesmo. Quantos aqui se considera ou acredita que você já descobriu o seu propósito de vida
Levante a mão, por favor. Muito poucas pessoas. Agora, olha essa outra pergunta. Quantos aqui, todos os dias lutam, oram a Deus, abrem jejum, e fala para que Deus te ajude a descobrir o seu propósito? Levante a mão. Pois é. E olha que interessante. Duas das pessoas que levantaram a mão na outra, levantaram agora de novo. Isso aqui é muito forte. Preste bem atenção aqui no que eu quero falar com você essa noite. Escuta o que eu vou te falar. A partir de hoje, você não vai lutar mais para isso. Deus me trouxe aqui para dizer para você, a partir de hoje, você não vai lutar mais para descobrir o seu propósito. Danilo, você está falando para mim que eu não vou lutar mais pelo meu propósito? É exatamente isso. A maioria das pessoas estão vivendo uma vida baseada no amanhã, pensando no futuro, o dia que eu descobri o meu propósito, e elas estão tão focadas nisso, focadas no futuro, que estão esquecendo de viver o seu propósito que Deus tem para elas no dia de hoje. Você pode viver uma vida de propósito a todo momento. Você quer ver uma coisa? Todo mundo praticamente fala a mesma coisa. Se você não falou, eu acredito que você já até ouviu alguém dizer isso. Se eu ganhar na Mega Sena, quem já ouviu? Alguém fala, hã? Pelas risadas, você que já falou isso, tenho certeza. Todos nós já falamos isso um dia. Se eu ganhar, ou se eu ganhar na Mega Sena, gente, eu vou ajudar todo mundo. Que mentira mais lavada. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar os pobres. Coitado dos pobres. Se eu ganhar na Mega Sena, eu quero marcar um horário com o pastor Danilo e a pastora Claudiana. Quero falar, pastor, escolhe o terreno que nós vamos construir um prédio próprio agora. Eu acho que é por isso que Deus não deixa você ganhar. Sabe por quê? Deus não quer que você faça votos de tolo, que depois você não vai cumprir. Eclesiastes 5, capítulo 5, versículo 4, diz assim, ó, o 4 e o 5. Eclesiastes 5, versículo 4, diz assim: quando você fizer algum voto a Deus, não demore cumpri-lo, pois senão ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Aí o versículo 5 diz assim: melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Olha aqui para mim. Quando a pessoa faz um voto desse, pensando no futuro, isso já revela que não é um propósito do coração dela, gente. Entenda isso aqui profundamente, pensa comigo. Isso aqui revela que já não é um propósito verdadeiro do coração dela, porque ela está dependendo de algo acontecer para ela fazer. Porque pensa comigo, se isso está mesmo no coração da pessoa, é um propósito verdadeiro de Deus, naturalmente ela já faz algo dentro da realidade que ela pode fazer. Sim ou não? Se um propósito está no coração mesmo, ela já faz aquilo que está no alcance dela, dentro da realidade dela nos dias de hoje. Ela não espera algo acontecer para fazer algo. Eu vou ajudar os pobres. Mas se a realidade dela hoje é ajudar com um pacote de arroz, ou um pacote de feijão, um pacote de macarrão que seja, e traga, pastor, junta lá na cesta, o macarrão eu já dei. Só que se ela já não faz isso, você acredita que se ela já não faz no pouco, ela nunca vai fazer no muito? Sim ou não? Ela já pode estar fazendo algo. Ela não precisa ganhar na Mega Sena para pensar em realizar isso. Dentro da realidade de todo mundo aqui, nós podemos sempre fazer alguma coisa, sim ou não? Então deixa eu falar uma coisa para você aqui. A sua vida não deve ser vivida na caça de um propósito. Deus trouxe algumas pessoas aqui hoje para que você saia daqui com essa clareza no teu coração. Você deve viver uma vida de propósito o tempo todo, aonde você estiver. Você pode estar fazendo o que for. Enquanto você estiver correndo atrás do seu propósito, sabe o que vai acontecer? Ele vai correr de você. Enquanto você estiver correndo atrás para descobrir o seu propósito, você nunca vai achar, porque ele vai correr de você. Mas se você estiver vivendo uma vida com propósito, redobra a tua atenção. Se você estiver vivendo uma vida de propósito, como pastor? Fazendo o que é certo. Se você estiver o tempo todo fazendo o que precisa ser feito, fazendo com excelência aquilo que Deus coloca diante de você, dando o seu melhor agora, dentro da realidade que você tem, aí o seu propósito, ele vai correr, ele não vai correr de você, ele vai correr atrás de você.
Ele vai te alcançar, Ele vai te buscar aonde você estiver, que foi o que aconteceu com Davi aqui. E nós vamos ver isso aqui mais à frente. O propósito de Davi foi atrás dele lá no pasto. Davi não precisou correr atrás do propósito dele, não. Quando você dá o melhor a Deus, a tudo, irmão, quando você dá o seu melhor em tudo que você faz, você vive uma vida de propósito. E aí o seu propósito corre atrás de você, ele busca você, aleluia, aonde você estiver. Diga glória a Deus. O pai de Davi deixou ele de fora do negócio. Você conhece a história? Deixou ele de fora, mas não adiantou. Sabe por quê, meu irmão? Quando Deus tem algo com você, ou quando Deus quer realizar algo através de você, através da sua vida, não importa se te deixaram de fora do negócio, não importa se esqueceram de você, Deus fará pessoas lembrar de você. Deus fará pessoas vai mandar pessoas buscar você aonde você estiver. Aleluia, porque Deus tem um propósito a realizar através da sua vida. Sabe, igreja, Davi, ele estava dando o seu melhor dentro da realidade que ele tinha naquele momento. Ele estava ali cuidando das ovelhas do pai dele. Não era nem dele as ovelhas, hein? Era do pai dele, e ele estava lá no pasto, dando o melhor dele. Ele não era rei de Israel ainda. Quer saber? Davi nem sabia que ele seria rei. Davi estava lá cuidando das ovelhas e nem imaginava o que Deus tinha preparado e reservado para ele. Não, deixa eu liberar uma palavra profética para alguém aqui, irmão. Vai dando o seu melhor, porque você não imagina o que Deus tem preparado, reservado para você. Vai fazendo com excelência aquilo que Deus colocou diante de você hoje. Davi não acordou um dia pela manhã e falou: nossa, agora que eu estou sabendo, já que eu vou ser rei de Israel, não, então não vou nem cuidar mais de ovelha, quero nem falar mais com as ovelhas, quero nem olhar mais. Quem está entendendo? Não vou nem cuidar mais de ovelha, agora eu vou cuidar, sabe do quê? Vou cuidar da minha túnica, vou cuidar da minha coroa, das minhas vestes reais, vou cuidar da minha pele, vou fazer um botox, vou cuidar dos meus dentes, colocar umas lentes. Você já viu os dentão que o povo põe? Parece uns mentex, um chicletão, é tão branco o negócio, rapaz. Davi nunca falou isso, não é isso que ele fez. Ele não falou: agora eu vou cuidar do meu cabelo. Está rindo de mim? Um dia eu vou chegar aqui com a prótese, vocês vão ver. Vocês vão rir uma vez só. Olha lá, o Francisco está... Não foi isso que Davi fez não, gente. Davi, ele está lá cuidando das ovelhas. Sabe o que é isso aqui? Ele estava vivendo o propósito dele com excelência, sem saber qual era o propósito. Ele estava dando o seu melhor naquilo que tinha que fazer. Eu vou falar uma coisa para você, escuta aqui. Deus, ele tem um grave problema com os preguiçosos. Claro, não é o teu caso, mas eu preciso te ensinar isso aqui. Deus tem um grave problema, e não é só Deus não. O propósito e a vida, a nossa vida e o propósito, tem um grande problema com os preguiçosos. Sabe aquelas pessoas que não se movem para nada, que não são excelentes no que faz, que vivem esperando o dia de amanhã para fazer alguma coisa. Procrastina. O que é isso, pastor? Deixa sempre para amanhã o que pode fazer hoje. Amanhã eu pego firme, amanhã eu vou para a escola bíblica, amanhã eu vou me batizar, amanhã. Quer ficar esperando algo acontecer para dar o seu melhor para Deus. E tem pessoa que pensa até assim, não, eu preciso melhorar primeiro, estar 100% para depois me batizar. Sabe quantos vai batizar? Nunca. Sabe por quê? Porque é Jesus que te melhora. Jesus só vai começar a melhorar você, irmão, a partir do momento que você assumir Ele por inteiro, que é um mandamento dele, não foi eu que falei. Isso aqui é fala de Jesus, Marcos 16:16. Quem crê em mim e for batizado, duas coisas. Você crê em Jesus, eu já sei, porque você está ouvindo eu falar dele aqui, está dando glória a Deus. Agora, é duas coisas que ele fala: aquele que crê em mim e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, ou não fizer o que eu estou falando, será condenado. Quando você se batiza, você está aceitando Jesus por inteiro na sua vida. Você não tem mais Ele pela metade. Aí então Ele vai entrar no negócio. Quando você levanta das águas, sua ficha está limpa, fardo mais leve, a caminhada vai ficar muito mais fácil. Quem está entendendo, dá glória a Deus aí. Então pensa sobre isso, você que não é batizado. Escuta o que eu vou te falar aqui, vamos correr. Você só vai viver o propósito de Deus na sua vida quando você for melhor naquilo que você faz agora.
Você só vai viver o propósito de Deus na sua vida quando você for melhor naquilo que você faz agora, hoje. Quando você der o seu melhor naquilo que Deus coloca diante de você hoje. Quando você der o seu melhor naquilo que Deus manda você fazer. Aí então você vai ver as coisas acontecer. Diga glória a Deus. Davi, ele era tão excelente no que ele fazia, igreja, que ele não precisou nem correr atrás do propósito dele. Você conhece a história? Foi o propósito que correu atrás dele e achou ele lá no pasto. E olha que interessante isso. Eu também não achei o meu propósito, não. Até comentei com o pessoal aqui de manhã. Eu não achei, aliás, eu nunca procurei o meu propósito. E olha que interessante isso. Pelo contrário, eu vivi uma vida totalmente sem propósito. Foi o propósito que correu atrás de mim. O propósito me achou. E vou explicar para você aqui. Quando Deus viu a minha intensidade naquilo que eu pegava para fazer, por isso que eu falo para você que eu identifico muito com o Davi. Só que a minha intensidade era para coisa errada. E tudo que eu fazia eu era intenso, eu era ousado, eu era corajoso. E quando eu entrava num negócio, eu entrava de cabeça. O trem era louco. E Deus olha aqui, poxa vida, mas eu sou Deus e eu posso transformar o bem para o mal, né? Eu posso mudar o foco do menino. E é pessoas assim que eu estou precisando no meu reino. Quem está entendendo? É pessoas assim que eu estou precisando para realizar minha obra. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu podia pensar em ser tudo nessa vida que você possa imaginar, menos pastor. Minha esposa sabe disso. Mas sabe o que é interessante? Hoje eu tenho absoluta certeza que o propósito de Deus comigo sempre foi isso aqui, ó. Sempre foi isso aqui. Não tem nada que eu faça na minha vida que eu me sinta mais realizado e feliz do que quando eu estou aqui fazendo isso. Ou quando eu estou na sala ou na casa de alguém fazendo um atendimento, um aconselhamento. Quando eu estou pastoreando. Sabe o que é isso? Propósito. Chamado. Quando você cumpre o seu propósito, o seu chamado, você tem uma satisfação que dinheiro nenhum nesse mundo paga. E o que mais me impressiona é que eu não fiz nada para buscar isso aqui. Minha esposa sabe disso. As coisas foram acontecendo assim, ó, naturalmente. Por que eu estou falando isso para você? Porque é o que vai acontecer com você a partir de hoje. As coisas foram acontecendo muito natural. O meu jeito de ser, de me entregar por inteiro, sabe? E de cair de cabeça naquilo que eu pego para fazer, fez o meu propósito correr atrás de mim e me encontrar. Eu sempre disse para ela, eu não tenho vontade nenhuma de ser pastor, hein? Quando começou, o negócio começou, eu falei, olha, eu não tenho vontade de ser pastor, eu não vou ser pastor, isso eu não quero para mim. Falava para ela, eu quero ser, pode ser até missionário, pode ser. E fiquei bons anos aí, acho que uns 6, 7 anos, pregando, viajando, falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Se depender de mim, pastor, não. Mas tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó: muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito de Deus, esse sim prevalecerá. E um certo dia, essa palavra, eu comecei a me apaixonar na palavra de Deus, e comecei a ajudar um pessoal sobre dependência química, numa reunião de dependência química na garagem da minha casa, como vencer as drogas. Aí dos dependentes começou a vir os pais, a reunião começou a crescer. Eu falei para meu pai, vamos começar a falar da palavra, aquilo que está fazendo bem para mim, aquilo que está me ajudando, eu vou falar da palavra. Aí eu comecei a falar da palavra, espirrou metade, mas um pouco ficou. E ali começou a chegar mais gente, o negócio foi crescendo e foi crescendo. E hoje é a nossa igreja. Eu lembro que acabava a reunião ali, eu pregava a palavra, e ele falava, posso falar com você, Danilo? Pode. Eu entrava aqui no quartinho, no escritório do meu pai, atendia, daqui a pouco saía, louco para comer um salgadinho. Eu falava, posso falar com você também? Pode. E foi, ó Deus me treinando. Eu falei, só se Deus colocar no meu coração, porque eu não quero. Olha Deus colocando. E aconselhava, e orava, e manifestava, e expulsava. E eu comecei a pegar amor naquilo. Toda segunda-feira, acabava a célula, eu estava pastoreando sem saber, irmão. E o negócio foi entrando no meu coração. A ponto de eu chegar nela e falar, é isso que eu quero. Eu falei, o quê? Você é pastor? Você é louco? Você falou que não, Deus colocou no meu coração. E tem gente que ainda fala, quando eu encontrar o meu propósito, eu vou ser feliz. Irmão, viva intensamente, faça com o seu melhor aquilo que Deus coloca em você diante de você hoje. E o seu propósito vai correr. E quando você vê, você já está dentro dele, sem perceber.
Aí a pessoa vem falar para mim, quando eu achar um propósito meu, aí eu vou ser feliz. O dia que eu comprar minha casa, o meu carro zero, pastor, sem placa, sabe aquele cheirinho que ninguém acha para comprar? Aí eu vou ser feliz. Aí eu vou ser feliz, sabe? O dia que eu fizer tal coisa, que eu viajar para tal lugar, que eu conhecer tal país, aí eu vou ser feliz. Falar para você aqui que eu demorei muito para entender isso aqui, irmão. O segredo de ser feliz nessa vida é você aprender a viver contente e feliz e satisfeito com aquilo que você já tem nas suas mãos, com aquilo que Deus já te deu. Irmão, Deus já te deu muita coisa, tem muita coisa boa acontecendo. Tem problema? Tem, mas tem muita coisa que a gente tem que agradecer a Deus. Eu não sei você, mas eu posso falar, se Deus parasse aqui hoje, vou falar porque toda vez que eu falo isso, Deus faz algo a mais. Desculpa, Senhor, não é interesse não, mas é verdade. Se Deus sabe, não é demagogia, estou em cima do altar. Se Deus parasse hoje e não fizesse absolutamente mais nada na minha vida, fala só, cumpra o seu papel, daqui para frente é só necessário, estava de bom tamanho, estava maravilhosamente bem. Porque, irmão, eu nunca na minha vida eu imaginei viver a forma como eu vivo hoje. Eu nunca imaginei que eu teria uma família. Sabe, se eu for grato a Deus daquilo que eu estou vivendo hoje, se eu vivo intensamente a minha realidade de vida hoje, se eu faço com excelência aquilo que Deus confiou para mim fazer, com certeza eu vou estar agradando a Deus, sim ou não? E se Ele se agrada de mim, a Bíblia diz que os desejos do meu coração serão realizados. O salmista diz assim, ó: agrada-te do Senhor. Ó, isso aqui é muito forte. Agrada-te do Senhor, e Ele realizará os desejos do seu coração. Olha aqui para mim. O que agrada-te do Senhor? É eu viver de tal modo que Deus olhe para mim e as minhas atitudes faz Deus se agradar de mim. Faça com que as suas atitudes agradem a Deus, e Ele realizará os desejos do seu coração. Diga glória a Deus. Então pega isso aqui. Se você for intenso e dedicado em tudo que você faz, o seu propósito vai encontrar você naturalmente. Ele vai correr atrás de você. A Bíblia diz que Davi estava no campo cuidando das ovelhas. E Davi, ele era improvável para a função que Deus queria ele. O pai de Davi, para você ter ideia, os irmãos rejeitaram. O pai jamais colocou expectativa em Davi. Tanto que o pai de Davi, Jessé, chamou todos os filhos e não chamou ele. E aí Deus toma o profeta e fala: está aqui todos os seus filhos? Fala: tenho mais moço, mas para que eu vou chamar ele? Pivetinho, pequenininho, está lá, cuida de ovelha. Para ser rei não serve, eu já sei o propósito aqui. Não é para levantar um rei, pode ter certeza que não é ele. Olha Eliabe, que dá um grau no menino. Parece a casinha da bateria, é o tamanho do menino. Um guarda-roupa, já é guerreiro. E Samuel achou que era ele. O texto vai dizer, se você ler lá com atenção, quando Samuel ora para Eliabe, ele fala: é esse é o escolhido de Deus. E Deus visita Samuel e fala: Samuel, Samuel. Não se atente para a aparência, Samuel, porque o Senhor não olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Meu Deus. Aparência, essa palavra pega. Sabe por quê? Sabe qual é um dos maiores problemas das pessoas hoje em dia também? É que elas estão o tempo todo tentando chamar a atenção. Não é o teu caso, mas muitas pessoas têm as exceções como nós. Mas a maioria das pessoas hoje, elas tentam provar o tempo todo um para o outro que elas deram certo na vida, passando uma imagem de que está tudo certo, que é o casamento perfeito, que é isso, que é aquilo. Mas quando chega dentro de casa, não é nada daquilo. Sabe o que é isso? Aparência. Hoje em dia está cheio de dublê de rico por aí. Você entra no Instagram lá, é gente que você não viu andar nem de bicicleta, aí tira foto do lado de um Camaro e posta, é umas coisas loucas. Ah, porque eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Aí você vai ver um influencer, escuta o outro. Ah, é que eu fui ali, mas fui de jatinho. Ah, não sei o que, eu tenho helicóptero. É porque eu tenho aquilo. Parece um bobo, achando que o possuir, o ter, é o propósito. Não é propósito.
Quando na verdade, tudo aquilo que a pessoa está querendo mostrar que tem, isso é simplesmente a pessoa revelando o vazio que está dentro do coração dela. O vazio que está dentro dela. Porque aquilo que a pessoa insiste em mostrar que tem, só mostra que tudo que ela tem é dinheiro. Quem está comigo aqui? Tem gente que é tão pobre, mas tão miserável, que tudo que tem na vida é dinheiro. Esse tal do possuir, esse tal de coisas, de aparência, sabe? Isso só mostra que a pessoa tem uma boa conta. Ou um monte de conta, que talvez nem pagou ainda. E coloca uma coisa no seu coração aqui essa noite. O segredo de ser feliz, viver o propósito, não é riqueza, gente. O segredo de você ser feliz é você ter paz e presença de Deus na sua vida. Você quer ser feliz? Busque a paz que excede todo o entendimento. E essa paz é só Deus que pode te dar. Não é a bebida, não é a cerveja, não é o baseado, não é a maconha. Não vou nem falar cocaína, que é só desespero. Não é. Você quer ter paz? Busca a presença de Deus. Viva na presença de Deus. O segredo para você viver o propósito não é o recurso. É a paz que excede todo o entendimento. Sabe como que você consegue essa paz? É difícil, não é fácil não. Mas é você guardar o teu coração, a sua alma, sabe? Fugir de conflito. Quando o problema é esse, quando a gente vê, a gente já está dentro do negócio. É você guardar o teu coração, por isso que Jesus fala, de tudo que tem que guardar, guarda somente o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Guarda o teu coração, ele está falando, foge de conflito. Viver o propósito, viver em paz e focado naquilo que Deus manda você fazer. Deixa eu falar alguma coisa para alguém aqui. Um negócio que Deus está colocando no meu coração aqui. Quem aqui já encontrou a paz? De verdade. Você fala, ó, eu tenho paz. Eu tenho paz. Isso, é você. Então é com você que Deus está falando agora. Só com você. A paz, eu já vou voltar. Eu não posso demorar. Ainda tem. A paz é algo que você conquista. Ela vem de Deus, mas é você que conquista. A paz não é nada que Deus fala, eu estou te dando a paz, estou te abençoando. Não, a paz não é assim. A paz quem conquista é você. E se você chegou um dia a conquistar essa paz, agora você fala, tem gente que está tirando minha paz, a situação está tirando minha paz. A paz é sua, você conquistou. E se você conquistou ela, ninguém tem o poder de tirar a paz de você, ao menos que você permita. Deus está fazendo eu sair um pouco aqui para falar isso para alguém que está aqui. Não permita que nada nem ninguém tire a tua paz. A paz, você pagou caro por ela. Foi você que conquistou. Eu, por exemplo, estou pregando aqui agora. Vocês começaram a jogar tomate, me vaiar, falar, sai daí, pastor careca. Irmão, eu vou perder a paz com você se eu quiser. Se eu não quiser, eu não vou perder. Por quê? Porque a paz é minha. Porque eu conquistei a paz, eu decido, eu sou dono da minha paz. Só vai tirar minha paz alguém se eu quiser. E o problema é esse, que muitas vezes a gente autoriza. Vou falar outra coisa para você aqui. Se você estiver buscando o seu propósito um dia, e se concentrar na riqueza, se você estiver buscando o seu propósito por causa de riqueza, é melhor você esquecer o seu propósito e viver só das propostas que o mundo te oferece. Sabe qual que é o problema de algumas pessoas também? Outro problema é que elas lutam tanto, mas tanto pelo propósito delas. Elas lutam tanto para descobrir o propósito, mas acabam depois trocando o propósito por pequenas propostas que aparecem. Você vê aí grandes líderes religiosos conquistaram um império, conseguiram muitas almas, um maravilhoso propósito de Deus, mas de repente as propostas vêm e a pessoa esquece o propósito, perde o rumo, perde o foco. Quem está entendendo? Tem gente que por causa de uma tentação, de uma proposta que vem, às vezes joga fora um propósito de Deus divino, maravilhoso. Muitas vezes nós falamos que queremos viver com excelência, sabe? Eu quero, Senhor, viver com excelência. Eu quero viver o melhor de Deus na minha vida. Mas a gente falha nos princípios mais básicos que Deus pede, irmão.
O seu propósito não deve ser baseado em como você quer viver o amanhã. Não pode ser baseado no futuro, mas no que você vai fazer hoje, com aquilo que você vai fazer a partir de agora. Por exemplo, o seu propósito está baseado, não é o que vai acontecer daqui a um ano. O seu propósito tem que estar baseado no que você vai fazer agora, hoje, depois dessa palavra que você está ouvindo. Para Deus o que importa é isso. Davi só tinha uma missão para executar naquele momento. Qual era? Cuidar das ovelhas do meu pai. Foi a ordem que eu recebi. Então ele focou naquilo, pega isso aqui, e ele precisava fazer aquilo naquela hora, e ele fez com excelência. Por quê? Porque o pai mandou. Agora não importa se é o pai, se é o gerente, se é o patrão, tudo que você for fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Porque às vezes você acha, mas isso é chato, está pegando no meu pé, irmão. Deus que está te provando para depois te aprovar. Faça com excelência. Faça, quando Deus vê você fazendo com excelência, como se fosse para Ele, Deus vai tocar no coração de pedra lá, vai fazer, trocar um coração de pedra, vai amolecer o coração, colocar um novo de carne, e vai fazer honrar você. Você não vai ver Davi correndo atrás do propósito dele nunca. Ele apenas fazia tudo o que ele tinha que fazer com excelência, ele dava o seu melhor, e o propósito então correu atrás dele, foi buscar o menino lá no pasto. Só tem um porém, quando o propósito chegou, ele correu atrás de Davi. Quando o propósito encontrou Davi, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava trabalhando. Ele não estava parado, sem fazer nada. A mesma coisa aconteceu quando Elias encontrou o profeta Eliseu. Unção dobrada. Eliseu estava fazendo o quê? Arando a terra. Aleluia. Estava trabalhando. Mas ele entendeu que o propósito encontrou ele. E fala, então espera aqui que eu vou me despedir dos meus pais. E ele vai. E para não ter volta, hein? Porque quem acha o propósito não pode voltar atrás. Olha a revelação, irmão. Ele fala, espera aqui que eu vou lá me despedir dos meus pais. E ele vai, e ele mata os bois. E com o carro de boi, ele faz o carvão. Ele põe fogo na lenha, ele assa o boi, faz um churrasco, faz uma festa. Como se diz, para trás eu não volto. Eu entendi que é o meu propósito. Eu não volto mais atrás. Queimou o carro, matou os bois e seguiu o propósito. Posso te contar um segredo? Os propósitos nunca vão encontrar aqueles que não se movem. Os propósitos nunca vão encontrar os preguiçosos que eu falei aqui no início da mensagem. E nem o que vive de qualquer maneira. Esse daí também eles não vão encontrar não. Aqueles que vivem sem intensidade no que faz, sem intensidade no adorar a Deus, em buscar a Deus, sem dedicação e excelência naquilo que faz. O propósito só encontra aqueles que são intensos e excelentes. E quando eu digo que excelente aqui, eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Mas quando eu falo de excelência aqui, é você dar o seu melhor, o que você tem de melhor. E Deus sabe se eu estou dando o meu melhor ou não. Deus sabe quando você está entregando o seu melhor na adoração, o seu melhor na oferta, o seu melhor numa ajuda para um necessitado. Ele sabe. O que é levado em conta diante dos olhos de Deus, igreja, é o que você está fazendo hoje. E ainda que pareça pouco, hein? Deus está mandando eu falar isso para alguém aqui. Ainda que pareça pouco, ainda que pareça pequeno, mas é nesse algo pequeno que Deus está analisando você. Aleluia. Ele está analisando a sua excelência, a sua intensidade nesse algo pequeno aí. E baseado na sua excelência, Deus ele vai estabelecer a realização de algo ainda maior na sua vida. Recebe isso em nome de Jesus. Você quer ver uma coisa interessante aqui que a gente esquece? Davi estava lá cuidando das ovelhas e talvez aí você pensa, nossa pastor, mas que função simples, né? É muito simples, Danilo, cuidando de ovelha. Mas Davi, irmão, ele não, olha só, Davi tinha que mostrar para Deus, ele não tinha que mostrar para ninguém, mas ele tinha que mostrar para Deus no secreto. Não tinha ninguém olhando Davi trabalhar, não tinha ninguém ali aplaudindo. Ele falou, olha, parabéns, viu? Você é um ótimo pastor. Olha, olha, levantando a patinha da ovelha, vendo se tem espinho. Parabéns. Não tinha ninguém. Ninguém via ele. Mas Davi precisava mostrar para Deus, no secreto, a excelência que ele tinha naquilo que mandavam ele fazer. Se ele tinha que defender as ovelhas, ele defendia mesmo.
Ele fazia com excelência aquilo que designaram para ele fazer. A Bíblia diz, talvez você não lembre disso, mas a Bíblia diz que ele matava leões e ursos para defender as ovelhas que ele cuidava. De vez em quando aparecia um urso, um leão lá, e Davi, ele matava. Quando Davi viu o exército do filisteu, quando ele foi levar queijo para os irmãos da guerra, quando ele viu lá o exército filisteu desafiando o povo de Israel, e todo mundo tremendo de medo, ai, nós vamos morrer, é muito grande. Davi olha aquilo, enquanto o povo está lá morrendo de medo, falou, nossa, é muito grande, nós vamos morrer. Olha a diferença de quem sabe quem está com ele. Davi olha e fala, nossa, é muito grande, não dá para errar. Está todo mundo lá desesperado, todo mundo morrendo de medo. Davi olha para o gigante e fala, peraí gente, ó a diferença de quem sabe quem está com ele, irmão. Vocês estão com medo do que, gente? Você não está vendo? Quem esse incircunciso, esse sem aliança, esse filisteu pagão pensa que é para enfrentar o exército do Deus vivo? Que Deus que você serve, gente? Não é possível. Nós somos o povo de Deus, nós temos um Deus vivo. Daí ele vira para o cara e fala, escuta aqui, ô grandalhão, hoje mesmo eu vou arrancar sua cabeça. O gigante até tira sarro, e fala, rapaz, você está achando que eu sou um cachorro? Arrancar minha cabeça, vou arrancar hoje, as aves do céu vai comer ela. Aí alguém escuta, vai falar com o rei Saul, ó, vai lá que tem um menino louco, tá louco lá, deve ter usado droga, hein? Tá falando que vai enfrentar o gigante, fala, traz ele aqui. Falei, Davi, deixa eu falar uma coisa para você. Você não pode lutar contra ele. Deixa eu te explicar, o rei Saul falando isso, e a última palavra era dele. Você não pode lutar contra ele, porque ele é lutador desde a mocidade, desde criança. Ele já é guerreiro, você é apenas um rapazinho. Aí falou assim para o rei Saul, deixa eu contar uma história para o senhor rapidinho, que eu não tenho tempo para perder. Ó, eu sou pastor, cuido das ovelhas do meu pai lá no pasto. Ninguém sabe, ninguém vê, mas vou contar para o senhor. De vez em quando aparecem uns ursos e uns leões para pegar as ovelhas. E eles pegam. Sabe o que eu faço? Eu vou atrás e eu pego a ovelha de volta. Quando o leão vira para mim, eu passo a mão na barba dele, golpeio ele até matar. E o rei fica olhando aqui e fala assim, ó, tenho matado o leão e tenho matado o urso. Depois você lê lá, 1 Samuel 16 inteiro. Tenho matado o leão, tenho matado o urso. E assim eu farei com esse filisteu pagão incircunciso. O rei Saul, quando ouve essa história, quando fica sabendo que ele matava leão e urso no campo sem ninguém ver, Deus está vendo os leões que você está matando, irmão, sem ninguém ver, ele fala, então vai, que o Senhor esteja contigo, ó, leva a minha armadura, cara, pode usar. E Davi coloca aquela armadura, e aquele capacete não consegue nem andar. Aí ele tira de sobre ele e fala, não, eu não posso, isso aqui eu não consigo lutar com isso aqui não. E a Bíblia diz que ele não pega a armadura de Saul, vai lá no ribeiro, pega 5 pedrinhas e usa uma só. E Deus está falando para alguém aqui hoje, você está querendo enfrentar gigante que se levantou, você está querendo resolver problema, você está querendo bater de frente com muitas pessoas, mas usando a armadura que não é tua. Deus está falando, não foi assim que eu te ensinei não, Davi. Você é diferente. Aquelas pedrinhas podem representar 5 princípios. Deus está falando, para você eu dei princípio. Você está querendo ir com a armadura dos outros? Você está querendo xingar? Você está querendo fazer isso? Você está querendo apelar? Você está querendo ir para a justiça? Presta atenção, Deus está falando com alguém aqui. O que eu te dei foi princípio, honestidade, transparência. Aquelas pedrinhas simbolizam. Davi, você é diferente. E talvez você esteja pensando o seguinte, eu perguntando, ó, Davi era um louco mesmo para enfrentar esse gigante assim, né, Danilo? Davi não era louco não, irmão, é isso aqui que eu quero que você entenda. Davi, ele não via Golias como um gigante, como todo mundo estava vendo. Davi, ele tinha uma certeza no coração dele, eu quero que você saia daqui hoje com essa certeza. Ele tinha certeza que as grandes ameaças da vida, que os grandes problemas, que os desafios de fora, por maior que eles fossem, nada nem ninguém seria melhor do que os Deus que estava com ele. Nada nem ninguém seria maior. Nada nem ninguém é maior do que o Deus que está com você. A Bíblia diz, maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo.
Aleluia. Ou seja, para Davi não existia grandes desafios. Você pode perceber que a forma como Davi encarou o gigante aqui foi como se não fosse o primeiro gigante que ele estava enfrentando. Você percebeu? O jeito que ele falou, acho que parecia que era só mais um que ele ia derrubar. Sabe o que é isso aqui? Ousadia, fé, confiança, certeza de quem está com ele. Na verdade, antes desse desafio aparecer aqui, por que Davi estava com essa coragem toda, gente? Se você entender isso aqui, você entendeu a mensagem inteira. Antes desse grande desafio aparecer, Deus já tinha treinado Davi no secreto. Como, Danilo? Matando leão e urso no campo. O próprio Deus estava treinando Davi no campo, sem que ele soubesse. Porque Deus já estava preparando esse momento aqui, ó, com o gigante, para honrar ele diante de toda a nação. Entendo o que Deus está falando aqui, ó. Enquanto Deus treinava Davi no campo, ele já estava preparando uma grande oportunidade, um grande desafio, uma grande oportunidade para honrar Davi e levar ele para um patamar ainda maior. Diga glória a Deus. Honrar ele diante de toda a nação, colocar ele dentro do propósito dele. Deus sabia da excelência de Davi no dia a dia no campo. Ele vencia os desafios que Deus colocava diante dele. Irmão, Davi matava leão e urso. Quer saber? Era Deus que enviava o leão, era Deus que soltava um urso. Para que Deus fazia isso? Para treinar Davi. Porque Deus já sabia o que ele tinha que enfrentar lá na frente. Deus sabia que quando ele contasse essa história para o rei ficaria comovido e deixaria ele lutar. Pega isso aqui, irmão. É Deus que solta os leões. Esse problema que você está enfrentando, cada dia um desafio diferente. É um urso, é um leão, é um problema, é uma confusão, é perseguição. É Deus que solta. Deus está treinando você. Aleluia. Deus está te preparando para algo maior. A qualquer momento um gigante vai aparecer. O gigante aqui não é o problema, como todo mundo prega, não. Eu estou falando de forma diferente hoje. O gigante é a grande oportunidade que você espera para ser promovido diante de todo mundo, ser honrado diante de toda a nação. Então sabe o que eu entendo? Quando você faz com excelência aquilo que Deus coloca diante de você no dia a dia, quando você faz bem feito as pequenas coisas que Deus coloca diante de você, Deus entende que você está preparado para enfrentar coisas maiores. Você está entendendo? Tem portas que se abrirão para você, algo muito maior do que você espera. Quando Deus olhar para você e ver você matando esse leão batadinho, bonitinho, todo dia. Oh, aleluia! Deixa eu te contar uma coisa aqui, e eu finalizo aqui. 5 minutinhos eu finalizo. Quando eu fui casar, falei isso aqui hoje de manhã. Deixa eu molhar a boca aqui, que toquei um camelo hoje. Quando eu casei com a pastora Claudiana, a gente não sabia nem onde a gente ia morar na época. Nosso foco era morar na casa do meu pai, mas naquele momento tinha outra pessoa morando. Enfim, a gente nem sabia o que a gente ia fazer, até porque a gente não tinha absolutamente nada. E eu me lembro que com pouco que eu ganhava, a gente ia no mercado e a gente comprava a mistura da semana. Você vai entender porque que eu vou falar isso para você. O que era a mistura? Era o que dava para comprar naquela época. Linguiça fina e uma pimentinha verde, eu não sei se você já ouviu falar, tipo uma florzinha. Chapéu de padre. Eu não ia falar, fui eu, viu, gente? Ó. É isso aí. Você coloca lá, se eu não me engano é pimenta de cheiro, mas lá na internet você entra lá, chapéu de padre. Quem conhece isso aí? Foi um tempo muito difícil, mas escuta o que eu vou te falar aqui. Mas eu chegava de noite, eu ficava com o Davi na sala, no colchão ali, para dormir um pouco, para ela dormir um pouco, porque ela ficava o dia inteiro grudada no Davi. Davi nasceu prematuro de 6 meses, 920 gramas, e ficou 2 meses na UTI, aquele processo. Então ela ficava grudada nele o dia todo, e quando eu chegava, eu ficava com ele na sala para ela dormir um pouco, né? E ali na sala eu me lembro que eu ficava olhando para o Davi, e eu só chorava. Eu chorava de alegria. Eu chorava porque eu nunca imaginava que eu fosse viver aquilo. Apesar da situação não tá bem complicada,
Eu nunca imaginei que eu fosse viver aquilo. Eu nunca imaginava que eu ia conseguir sair da situação que eu vivia, de escravidão das drogas. E quando eu me vi ali, eu falei, gente, eu estou com uma família. Eu não imaginava que eu ia ter paz um dia. Quem dirá constituir uma família? E ali eu falava com Deus dizendo, Senhor, eu nunca imaginei que eu fosse ter uma família. Eu nunca imaginei que eu fosse ser pai um dia. Eu não tinha isso nos meus planos, pela vida que eu vivia. Que exemplo que eu vou dar para ele? Eu lembro que eu falava, que exemplo que eu vou dar para esse menino, pai? Que passado que eu vou contar para ele? Eu vou falar o que para ele da minha infância? Eu não tive infância. A minha infância, minha adolescência inteira preso nesse inferno. O que eu vou falar? E Deus me visitou e falava comigo assim, quem falou que você vai precisar falar? A obra que eu estou realizando na sua vida, você vai viver de tal forma, vai ser tão grande, tão lindo que eu vou fazer, que o seu filho não vai nem querer saber do teu passado. A lembrança que ele vai ter de você é daqui para frente. Entra no meu propósito e deixa eu fazer. E o tempo se passou, meu filho está com 11 anos hoje, desde os 6 anos de idade, ele sabe tudo, porque foi tão lindo que Deus fez, que eu fiz questão de falar para ele. Meu filho sabe até o tanto de vezes que eu internei de droga, 14 vezes. Ele sabe tudo. Quando eu estou com ele no carro, e às vezes ele vê as pessoas pedindo dinheiro no sinal, eu falo, pai, é para droga, né? Eu falei, é, mas ele está falando que é fome. Eu falei, ele está mentindo, filho, é para droga, papai não dá não. Então por que você não para no posto para pegar um salgado? Voltando da escola, aí eu parei no posto, peguei uma esfirra de carne, dei para ele entregar, ele todo feliz, moço, tio, aqui ó, um salgado. Aí eu, obrigado, Deus abençoe e tal. Pai, você viu, ele falou de Deus. Quem está entendendo? Como que eu poderia imaginar também que eu fosse casar com uma mulher tão maravilhosa, irmão? Uma mulher paciente, corajosa, porque eu vou falar uma coisa para você, capaz de acreditar em mim, com o mesmo histórico que eu tinha. Eu cheguei numa igreja, uma semana depois ela chegou, eu chegando da 14ª internação, e ela apareceu na igreja, a gente começou a conversar, e foi, e sabendo de tudo que se passava na minha vida, eu ficava pensando, o que será que essa doida viu em mim? Todo mundo falando, ó, você sai de perto desse menino, você é louca. A mãe dela falou, ó, Ana, sai, via. A mãe dela não podia nem me ver. Hoje ela faz questão de falar, vem cá, meu genro, pastor. Então, tinha tudo para falar não, não e não e não. Nunca viveu situação parecida, mas aí eu perguntei para ela, mas qual que foi? O que é? Minhas franjas? Ela falou, não, é que eu orei a Deus e Deus falou, vai, que é Ele. Deus falou que é você. E eu lembro que teve uma situação logo no início que eu tomei uma tropeçada e estava indo para a casa dela, cheguei lá e ela bateu o olho, ela percebeu que eu não estava bem. Eu falei, você usou, né? Baixei a cabeça, mas de novo. Aí ela sentou no carro assim comigo e falou assim, aquilo ali mudou a minha vida, irmão. Acho que aquilo ali foi a minha libertação. Ela falou, quero que você seja sincero comigo, olha aqui no meu olho. E ela falou para mim assim, ó, você quer mesmo parar? Se você falar que não, eu vou lutar com você do mesmo jeito, mas não me faz sofrer não. Você quer? Se você quiser, você fala, eu quero. Se eu quero, eu vou lutar com você, eu vou morrer junto com você, vou até o fim. Mas não me faz sofrer, você realmente quer? Eu falei, eu quero. Aí na hora eu pensei, meu Deus, eu nunca tive isso, velho. Eu não posso perder uma pessoa dessa. Eu não posso perder essa oportunidade. Tudo que eu precisava é alguém que acreditava em mim e quisesse lutar junto comigo. E eu lembro que dali para lá, a minha vida deu um salto. E eu lembro que eu ficava na sala também olhando para o meu filho e chorava, feliz da vida, porque apesar de eu não ter tudo aquilo que eu queria ter ainda, apesar de não ter uma vida estruturada em nenhum sentido,
Mas eu tinha uma certeza no meu coração, eu já vou finalizar, olha para mim, vai valer a pena. Eu tinha uma certeza no meu coração de uma coisa, que aquilo ali não era o que Deus tinha para mim, era só para aquele momento, e eu tinha que viver intensamente aquele momento, aprender a ser feliz somente com aquilo que eu tinha. E perto da vida miserável, da escravidão, das drogas que eu levava, irmão, eu estava no céu. Eu estava no céu. Eu não sabia como ia ser, mas Deus colocou uma certeza no meu coração. Deus estava me analisando, olha isso aqui. Deus estava me analisando e vendo a minha intensidade na minha busca, analisando o que eu era capaz de renunciar por Ele. Por isso que eu te falo, Deus prova para depois te aprovar. E eu sabia que Deus estava me provando para depois me aprovar. Eu não tinha ideia de como seria, igreja, mas eu sabia que em algum momento algo grande de Deus ia acontecer. Mas aquele momento era aquilo que Deus tinha para mim. Aquela era a minha realidade. E eu precisava, Deus está falando diretamente com alguém agora. Eu precisava viver aquela realidade. Eu precisava viver intensamente aquela fase da minha vida, para que Deus pudesse me subir de nível. Porque senão Deus não ia fazer nada. E eu chorava agradecendo a Deus ali na sala, e eu falava para Ele: Senhor, eu não vou esperar as promessas que o Senhor me fez se cumprir para ser feliz não, Pai. Eu vou ser feliz com aquilo que o Senhor já fez. Não é por aquilo que o Senhor vai fazer, é por aquilo que o Senhor já fez. Eu não sei quantas promessas de Deus você tem, mas não é pelo que Ele vai fazer, irmão, porque se Ele cumpriu, Ele vai fazer. Mas é pelo que Ele já fez. Deus já fez muita coisa. O pessoal do louvor pode subir, por favor. Então eu termino fazendo uma pergunta para você: será que o que Deus fez até agora na sua vida já não é o suficiente para você ser grato e ser feliz intensamente, não, hein? Será que você já não tem motivo de sobra para ser grato a Deus por aquilo que Ele já fez na sua vida? De onde Ele já tirou você, dos livramentos que Ele já te deu? Oh, aleluia! Qual é a sua realidade? Qual é o seu propósito de agora? O que você tem nas mãos hoje? Agora, onde você mora, o carro que você anda, você ainda não tem carro? Deixa eu falar uma coisa para você: não espere o que vai chegar ainda, irmão, para você ser feliz. Seja feliz com aquilo que já veio, que Deus já colocou nas suas mãos. Eu não tenho carro ainda, pastor, mas eu tenho uma bicicleta. Seja feliz com a bicicleta. Quando Deus vê você viver intensamente o momento da bicicleta, Ele vai te dar uma moto. Tem gente que não cuida nem da moto que Deus dá, não lava nem a moto. Você acha que se Deus, irmão, eu vou dar um carro para quê? Não cuida nem da moto. Valorize essa mulher abençoada que Deus te presenteou, meu irmão. E você, mulher, acredite na mudança desse homem que Deus colocou no seu caminho. A minha esposa foi a peça principal, claro, primeiramente Deus e minha família que nunca desistiu de mim, mas a minha esposa foi a peça principal da minha transformação de vida. Esse homem aí, talvez as pessoas olhem para você e falam: não tem jeito. Eu quero falar para você, isso é uma joia rara que Deus te deu. Pastor, você não conhece, você está falando isso. Está sendo lapidada. A joia está sendo lapidada. Os mais simples que possa ser a sua vida hoje, viva ela intensamente, desfrute dela com excelência, aproveite cada momento que Deus está permitindo você viver. Agradeça o ar que você está respirando. Faz assim, ó. Tem ar ainda? Então a ordem para você, biblicamente falando: enquanto tem fôlego, louve o Senhor. Você não sabe o que é procurar um ar e não achar, como eu tentei o ano passado. Fica de pé no seu lugar, por favor. Oh, aleluia, Jesus. Muitas pessoas vão te ver ainda, meu irmão, e não vão acreditar naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aliás, já está fazendo. Muitos vão olhar para você um dia e vão dizer: quem te viu e quem te vê. E eu sei bem o que é isso. Quem poderia dizer que você estaria numa igreja, um domingo à noite, esse horário, ouvindo uma palavra como essa hoje? Ninguém, não é mesmo? Uma hora dessa, anos atrás, talvez você estava cozido, chegando em casa, bêbado.
Mas você está aqui porque Deus já começou a trabalhar na sua vida. E você não pode negar isso. A obra já está em curso, já está em andamento. Quem poderia acreditar que aquele menino que vivia drogado pelas ruas da Vila Virgínia, por todos os bares daqui do bairro, brigando, aprontando coisa errada, o improvável diante da sociedade, um dia estaria pregando o evangelho no bairro. Entenda o que Deus está querendo fazer na sua vida, irmão. E eu termino essa mensagem hoje dizendo para você: pare de correr atrás do seu propósito. Deixa o seu propósito encontrar com você. Danilo, o que eu preciso fazer para você nunca mais esquecer? 4 coisinhas. Primeira, viva intensamente a sua realidade do momento. Seja feliz com o que Deus já te deu. Segundo, seja grato por aquilo que Deus já fez, já colocou nas suas mãos. Terceiro, dê o seu melhor em tudo o que você for fazer na vida, dentro ou fora da igreja. Um favor que você for fazer para alguém, faça o seu melhor. Quarto e último, faça com excelência as pequenas coisas que Deus coloca diante de você hoje. Quando Deus vê você fazendo, matando o leão e o urso, fazendo bem feitas as pequenas coisas que Ele permite aparecer na sua frente, daqui a pouco um gigante vai chegar, uma grande oportunidade vai aparecer, e Deus vai te honrar diante de todos. Coloca a mão no seu coração, deixa eu orar com você. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Diante dessas verdades, nós decidimos viver o melhor não, Senhor, a melhor semana da nossa vida nós vamos viver. Nós vamos viver uma vida com propósito em todo o tempo, Senhor. Nós vamos ficar correndo atrás de descobrir o nosso propósito, mas não. Nós aprendemos hoje aqui que se nós vivemos intensamente a nossa realidade de agora, se nós dermos o nosso melhor em tudo que nós fizermos, Pai, nem vamos precisar correr mais atrás de propósito, porque eles mesmos correrá atrás de nós, Ele nos encontrará. Porque assim como Davi naquele pasto, nós também enfrentamos vários problemas todos os dias. Matamos leões, matamos ursos, cada dia é um desafio diferente, Pai. O Senhor sabe disso, o Senhor tem acompanhado a nossa vida a todo momento. Mas para nós não importa o tamanho do desafio, não importa o tamanho do problema, porque nós sabemos que maior do que tudo isso é o Senhor que está conosco. Mesmo no vale da sombra da morte, nos piores momentos da nossa vida, o Senhor nunca nos abandona. Ah, Senhor, às vezes nós não entendemos o porquê de tantos ursos, tantos leões para matar todos os dias, mas hoje, através dessa palavra, nós conseguimos compreender que através dos problemas o Senhor está nos treinando, nos capacitando, nos preparando para coisas maiores. Meu irmão, vai agradecendo agora a Deus por cada leão que você tem matado, porque Deus tem treinado você para algo ainda maior. Há um gigante preparado logo ali na frente, algo grande Deus te capacitará e te honrará diante de todos. Enfrente os seus problemas, enfrente os seus leões, faça o seu melhor. Deus está te analisando, o seu propósito já está à sua procura. Começa agora a adorar o Senhor, começa agora a abrir a sua boca e glorificar. Diga que Deus, Ele tem sido fiel na sua vida. Declare a bondade de Deus a todo momento, cuidando de você, da sua casa e da sua família, em nome de Jesus. É fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo.
Aplauda ao Senhor Jesus.